A paz do Senhor Jesus, amém? Caros irmãos e irmãs, professores e alunos inscritos aqui no canal, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dê o seu like e assim, toda semana, você receberá novos vídeos aqui no canal que servem de apoio e subsídio para a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Na série EBD, Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 10, que tem por título As Manifestações do Espírito Santo. Nós estamos dando continuidade ao terceiro trimestre das lições bíblicas de 2017, que tem por título geral A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E o tema que nós estamos aqui estudando é sobre as manifestações do Espírito Santo. Fazendo algumas observações aqui na lição, a leitura bíblica ela está baseada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 6, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 7. A lição ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro fala sobre a descida do Espírito Santo. Segundo, a natureza das línguas. Terceiro, significado e propósito. E quarto, os dons espirituais. Para tomarmos base aqui no início desse estudo, vamos ver o textuário da lição que encontra-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 39, que diz assim: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Esse tema da nossa lição trata de um assunto muito importante, as manifestações do Espírito Santo. Nós aprendemos em alguma das lições aqui anteriores desse mesmo trimestre sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós ensinamos que o Espírito Santo não é uma energia, não é uma força, não é um ser impessoal. O Espírito Santo, nós aprendemos, segundo a Bíblia Sagrada, que ele é pessoal, ele tem personalidade, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, é de natureza divina, esteve presente em vários eventos importantes, onde está a Santíssima Trindade, a criação, todo o processo da encarnação do Verbo na pessoa de Jesus Cristo. Foi ele que operou ali no ventre de Maria para que o Verbo de Deus encarnado, Jesus Cristo, nascesse para nos trazer a redenção, e também operou grandemente na ressurreição. E o Senhor Jesus nos deixou a promessa que iria para o Pai, mas que voltaria outra vez, mas não nos deixaria órfãos, mas rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador. Então o Espírito Santo, ele é uma pessoa, disso nós não temos dúvida, mas agora nessa lição nós estamos estudando sobre as manifestações do Espírito Santo. E quando a gente vê esse termo, as manifestações do Espírito Santo, é uma referência ao batismo no Espírito Santo e aos dons espirituais. Não podemos confundir aqui batismo com o batismo nas águas. Batismo nas águas, que aparece João Batista pregando sobre o arrependimento. O batismo nas águas foi depois uma ordenança de Cristo para as igrejas, para que fosse ali realizado através de um ministro, para que assim todo aquele novo convertido dali um testemunho público da sua fé. Então o batismo é como se fosse um rito de inicialização, o batismo nas águas. Mas quando se trata do batismo no Espírito Santo, é totalmente diferente. Porque João Batista ele batizava com água, mas ele testificou que viria um outro maior do que ele, e que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele estava falando de Jesus quando estava se referindo ao batismo no Espírito Santo.
Então, as manifestações do Espírito Santo é uma referência ao batismo no Espírito Santo e à distribuição dos dons espirituais. Ambos são distribuídos pelo Espírito Santo. Ele é a fonte da manifestação dessas bênçãos na vida da igreja. O público-alvo para que esses dons sejam manifestos não é outro a não ser a igreja de Cristo, que foi remida e lavada com o sangue de Cristo, daqueles que professam a fé verdadeira em Jesus. Como podemos definir esses termos? As manifestações do Espírito Santo, referente ao batismo no Espírito Santo e as distribuições dos dons espirituais, na verdade, com base nessa lição, ou seja, essa lição ela trata de um dos temas mais importantes da teologia pentecostal, porque trata-se do batismo no Espírito Santo e da distribuição dos dons espirituais. O batismo no Espírito Santo é uma experiência bíblica, histórica, atual e que até hoje é reafirmada pela Igreja. Aqueles cristãos ditos ou denominados de pentecostais, alguém até pergunta por que alguns evangélicos são denominados de pentecostais. Porque o dia que o Espírito Santo desceu sobre a Igreja de Cristo, lá em Jerusalém, foi justamente no dia da festa de Pentecostes, aquela festa judaica que era feita 50 dias após a Páscoa. Então, nesse dia, o Espírito Santo desceu. Fazia 10 dias que Jesus tinha subido aos céus, e o Espírito Santo encheu todos, e foi aquela maravilha, e ali a igreja passou a se espalhar, pregando o Evangelho de Cristo com poder e autoridade. E desse dia por diante, as manifestações do Espírito Santo têm se tornado algo constante e específico nas Escrituras Sagradas. Basta lermos Atos dos Apóstolos e vamos ver que em várias partes de Jerusalém, até outros locais onde se pregava o Evangelho de Cristo, era manifestada as obras do Espírito Santo. E isso nos deixa claro que a igreja, ela viveu essa realidade. Então, os ditos pentecostais são aqueles que crêem na doutrina pentecostal, porque é uma realidade bíblica, é histórica, é atual. Nós não somos cessacionistas. Existem alguns teólogos cessacionistas que afirmam que esses dons, o batismo, tudo isso cessou. Não há mais essas manifestações do Espírito Santo, mas a igreja que vive essa realidade até hoje afirma, porque vive a evidência desses dons do batismo no Espírito Santo. Somos pentecostais pelo fato de crermos nas verdades pentecostais, que o Espírito Santo continua atuando na vida da igreja no presente momento onde nós estamos vivendo. O que é o batismo no Espírito Santo? Visto que as manifestações do Espírito Santo fala-se sobre o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo não pode ser confundido com salvação ou santificação, porque o batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus Pai. Jesus deixou isso bem claro em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, ao falar para os discípulos. Jesus falou que traria ali a promessa do Pai,
que não se ausentasse da cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O batismo no Espírito Santo, ele é uma promessa do Pai, ou seja, de Deus. Tanto Salomão, Isaías, Joel, entre outros profetas do Antigo Testamento, eles testificaram dessa grande manifestação do Espírito Santo. Dos últimos dias, profetas falaram sobre a efusão do Espírito Santo, do derramamento. Então, isso trata-se de uma promessa de Deus. João Batista, o último dos profetas, ele testificou que viria um maior do que ele, ou seja, se referindo à pessoa de Jesus Cristo, que ele batizaria no Espírito Santo e com fogo. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus. Então, não existe um público específico para receber na vida da igreja. Todos que se convertem a Cristo, todos que estão de pé na presença de Deus, são dignos desta promessa. Como nós lemos no texto áureo, porque a promessa vos diz respeito, a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É a promessa do Pai, o batismo. Então, aceitou Jesus, tem uma nova vida em Cristo, é uma promessa certa na vida de todo cristão. Em segundo lugar, o batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder, como Jesus falou em seguida, para que sejais revestidos de poder. O batismo é um revestimento de poder, ou seja, é algo que é sobrenatural, não é algo comum, não é algo que alguém adquire, que faz, que fabrica, não. O batismo no Espírito Santo, ele tem como fonte dessa manifestação o Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo não é o pastor, não é nenhum ministro, e sim o próprio Senhor Jesus, como testificou João Batista. Por que o batismo ele é um revestimento de poder? Ou seja, o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. Porque a igreja ela não vive só numa dimensão terrestre. A igreja ela vive numa realidade espiritual. Então ela precisa ser revestida de poder. A nossa peleja, a nossa guerra, não é contra a carne, o sangue, como diz lá na carta aos Efésios, não é contra o próximo, contra os inimigos, pessoas que é contra a igreja. A nossa batalha é contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais, ou seja, no mundo espiritual. Pessoas vivem oprimidas e a igreja precisa ser revestida do poder de Deus para confrontar e dissipar essas trevas. Então, se a igreja ela fosse sem esse revestimento de poder, ela seria simplesmente um corpo inerte, meramente religiosa. Mas quem vive essa realidade dos dons espirituais, do batismo, é porque essa igreja ela vive na realidade do Espírito. A igreja ela não é meramente religiosa, ela vive uma vida espiritual, ela tem esse revestimento de poder. Por isso que o Espírito Santo ele move, ele dinamiza a vida da igreja. Assim nós entendemos na vida dos apóstolos, da igreja em Jerusalém. A igreja era retida ali, mas no dia de Pentecoste, no capítulo 2 de Atos, quando o Espírito Santo desceu e encheu a todos eles se tornaram dinâmicos, foram cheios do Espírito Santo e com autoridade e ousadia eles saíram pregando o Evangelho. Porque é o Espírito Santo movendo a igreja para que ela faça a sua tarefa na terra, que é pregar o Evangelho. Como identificar que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo? A gente sabe que o batismo nas águas é realizado por um ministro através
da imersão dessa pessoa nas águas. Mas como se dá o batismo no Espírito Santo? Segundo a Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 3 e 4, o batismo no Espírito Santo é identificado quando se há a manifestação de línguas estranhas, quando essa pessoa fala em línguas, como está escrito lá em Atos capítulo 2, versículos 3 e 4, eles foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes conceder que falassem. Uma pessoa que é batizada no Espírito Santo é identificada quando ela fala em línguas, assim como aconteceu lá no capítulo 2 de Atos. Todos que estavam ali de outras regiões e países ouviram cada um falar na sua língua e todos ficaram maravilhados porque não imaginavam que pessoas simples estavam falando um idioma que eles viviam na sua terra. Porque era uma manifestação do Espírito Santo. O que identifica que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo não é uma oração, não é imposição de mãos, nada disso representa que uma pessoa foi batizada no Espírito Santo. O que a Bíblia ensina, mostra, é que fala em línguas, porque o falar em línguas é um sinal audível. Qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Há um propósito para o batismo no Espírito Santo? Alguém pode até achar que o batismo no Espírito Santo é algo sem importância. Tem muitos cristãos que muitas das vezes não dão importância por falta do conhecimento do batismo no Espírito Santo, dessas verdades pentecostais. Mas qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Jesus deixa bem claro que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para que a igreja testemunhe do Evangelho de Cristo, que pregue em demonstração de poder e autoridade. A igreja ela não prega simplesmente por força de um conhecimento humano, de uma ideia humanista. Não é nada que envolva todo o idealismo humano. A igreja ela prega o Evangelho em demonstração de poder porque ela é cheia do Espírito Santo. Ela vive essa realidade. Então, o propósito daqueles que são batizados no Espírito Santo é testemunhar. Assim como Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser meus testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A igreja de Jesus, ela precisava ser revestida de poder para pregar o Evangelho de Cristo até os confins da terra. Ninguém, de uma forma natural, tem essa disposição de pregar o Evangelho. É preciso ser revestido de poder, ser movido, orientado, dirigido pelo Espírito Santo para sair pregando o Evangelho de Cristo. O segundo propósito do batismo no Espírito Santo é um novo dimensionamento espiritual. Quem é batizado no Espírito Santo, ele, pelo Espírito, é proporcionado na vida deste um novo dimensionamento espiritual. Sabemos que Pedro negou Jesus por 3 vezes. Outros discípulos se esconderam quando Jesus foi preso. Mas no dia de Pentecoste, que o Espírito Santo encheu a todos, aqueles discípulos tiveram uma nova realidade de vida espiritual. Eles tiveram uma nova visão das coisas espirituais, das almas, dos pecadores, da pregação do Evangelho. Tanto é que a maioria dos apóstolos morreram pela causa do Evangelho, mas não negou a sua fé. Por quê? Eles foram batizados no Espírito Santo e tinham agora um propósito, eles tinham um novo dimensionamento espiritual. E, terceiro, o batismo no Espírito Santo tem um propósito de nos levar a uma comunhão mais íntima com Deus.
pois quando nós falamos línguas estranhas, não falamos por falar, não falamos com os homens, mas falamos com Deus. E quem ora no Espírito edifica-se a si mesmo, segundo a Bíblia. Então, o batismo no Espírito Santo tem esse propósito: pregar o Evangelho com autoridade e demonstração de poder, proporciona um novo dimensionamento espiritual e uma comunhão mais íntima com Deus, porque Ele cada vez mais se envolve nas coisas do Espírito. Por isso, é uma bênção na vida do cristão conhecer e viver a realidade dessas verdades pentecostais. A nossa lição também faz descrição dos dons, né? Porque as manifestações do Espírito Santo fala sobre o batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. O que são os dons espirituais? Está descrito os dons, os 9 dons, lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículos de 8 a 10. Esses dons eles são classificados em 3 partes, para a gente assim entender melhor. Os dons de revelação, os dons de poder e os dons de alocução. Os dons de revelação, que capacita a igreja a conhecer de forma sobrenatural as coisas. Não é um conhecimento acadêmico, não é um conhecimento empírico, mas algo sobrenatural. Quais são os dons de revelação? Os dons de revelação é palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espíritos. Esses são os dons de revelação. A segunda categoria dos dons são os dons de poder. Quais são os dons de poder? O dom da fé, operação de maravilhas e cura, capacitando assim a igreja para fazer a obra de Cristo de forma extraordinária, em demonstração de poder. E a terceira classificação fala dos dons de alocução, que é a variedade de línguas, que é o primeiro dom daqueles que recebem o batismo no Espírito Santo e é confirmado porque fala em línguas. Então, essa variedade de línguas faz parte dos dons de alocução. A terceira classificação dos dons é os dons de alocução, que são variedade de línguas, que é o primeiro dom que confirma quando somos batizados no Espírito Santo, que falamos em línguas, e interpretação de língua, porque essas línguas ninguém pode conhecer a não ser que o Espírito Santo conceda a interpretação delas, e a profecia. Então, esses 9 dons são distribuídos pelo Espírito a cada um de forma individual para o que for útil para a obra de Deus. O fim dessas manifestações do Espírito Santo é para a edificação da igreja, é para a glorificação de Deus, do nome de Cristo, para a propagação do Evangelho, para que a igreja pregue em demonstração de poder. E todos esses dons trazem o aperfeiçoamento, traz a edificação, porque é uma obra do Espírito Santo, para que assim a igreja seja uma grande portadora da verdade de Deus na terra. Porque a igreja, ela é que recebe essas bênçãos. São bênçãos decorrentes da salvação. Esses dons espirituais são concedidos a cada um de forma individual, distribuído pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele fala no capítulo 12 lá de 1 Coríntios, que acerca dos dons espirituais, irmãos, não quero que sejais ignorante, precisamos conhecer, saber, para poder viver a realidade desses dons espirituais,
dessas verdades pentecostais. Então, que possamos cada vez mais aprender na palavra de Deus acerca dessas verdades. Para alguns, acham que cessaram, para outros, ignoram porque não conhecem. Mas aqueles que procuram conhecer são bem-aventurados, porque está vivendo nas dimensões do Espírito Santo, nos seus domínios. Então, a igreja, para vencer nesse século presente, nessa realidade que nós vivemos, precisamos ser revestidos de poder. Precisamos andar na orientação do Espírito Santo de Deus, para que assim possamos pregar o Evangelho com grande eficácia e de forma extraordinária, para glorificar o nome do Senhor. Para nós concluirmos aqui esse estudo, a verdade prática diz assim: cremos na atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação. Essa é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Amém?